Meus queridos irmãos, eu quero com muita alegria saudá-los com a paz do Senhor. Quem trouxe a boca, diga amém. Glória a Deus. Antes de tudo, eu devo dizer da minha alegria, da minha satisfação de voltar a esta abençoada congregação, de estar com os irmãos mais uma vez. Portanto, devo estender essa gratidão ao nosso querido pastor Demétrio, agradecê-lo pela confiança, pelo voto de credibilidade depositado em nosso ministério, quando nos faculta a oportunidade de assumir este púlpito num culto que é peculiar do pastor da igreja, como o culto de doutrina, para falar aos irmãos. Me sinto honrado e privilegiado por esta oportunidade. Na verdade, já era para ter vindo aqui, né, pastor? Nós havíamos marcado uma data aí, por motivo de força maior. A data anterior foi, digamos, adiada para hoje, né? E eu precisava vir aqui ao Jardim Castelão para apresentar aos irmãos o nosso mais novo livro. Pela misericórdia de Deus, irmãos, assim, eu não me considero um escritor, Poxa, como o pastor Chaguinha é um escritor de mão cheia. Não me considero. Mas desde que eu comecei a ministrar a palavra, eu venho escrevendo algumas coisas. Antes eu escrevia apostilas, e escrevi acho que umas 10 apostilas. Depois disso aventurei a escrever livro, algo mais robusto, mais amplo. E aí surgiu a ideia de escrever um livro de esboços de sermões, que inclusive alguns irmãos aqui de Jardim Castelão já têm. Mas na verdade eu confesso que eu relutei bastante em escrever aquele livro, porque eu não acreditava, pastor Demétrio, eu não acreditava que alguém fosse pagar para ler um esboço meu, né? Eu sempre tive assim o pé no chão, eu nunca me senti ou me achei alguma coisa. Então eu tinha receio de me frustrar, de me decepcionar. Mas de tantos irmãos insistirem, pastor, publique seus esboços, publique seus sermões. Aí eu resolvi e escrevi inicialmente uma apostila com 30 esboços de sermões. Irmãos, e para minha surpresa e alegria, vendeu que nem água. E aí eu me empolguei. Aí resolvi escrever outro, que foi aquele de 50 esboços, que, repito, os irmãos aqui têm, e eu já vou vendendo quase 15.000 unidades daquele livro. Me empolguei mais ainda. Aí resolvi escrever um outro livro intitulado Cumpre Bem o Teu Ministério. Cumpre bem o teu ministério. E também, para a glória de Deus, esgotou rapidinho. E aí me empolguei de novo. Aí escrevi Esperança em Tempos de Sofrimento. Para a glória de Deus. É um livro pequeno, uma leitura rápida, que pode ser feita, dependendo do leitor, em 1 hora ou pouco mais do que isso. Portanto, não é uma leitura cansativa. E esse livro, na verdade, irmãos, ele começou a ser escrito ainda na pandemia. Ainda no auge da pandemia, quando todas as congregações estavam fechadas e as lives estavam estouradas, né? Todo mundo fazendo live, porque naquele momento era o único recurso que a gente tinha para pregar e para rever alguns irmãos, para celebrar, digamos assim, a Deus por meio da internet. E aí eu fui convidado para ministrar numa live sobre o tema Esperança no Sofrimento. E aí eu preparei o esboço da mensagem, ministrei. E depois pensei, por que não transformar esse esboço num livro? E aí comecei a escrever. Passei mais ou menos uns 4, 5 meses escrevendo. E aí quando eu estava digitando a conclusão, perdi tudo.
apertei uma tecla errada e deletei tudo. Eu fiquei tão frustrado, eu fiquei tão decepcionado, tão desanimado, que eu chorei literalmente. E aí resolvi engavetar o projeto. Ainda bem que estava numa agenda, um manuscrito. E aí estava engavetado, e eu confesso que eu não tinha mais nem intenção de publicar. Mas aí esse ano eu fui pregar em Russas. E depois do culto, conversando com os irmãos na hora do jantar, a gente começou a conversar e aí entrou no assunto de livros. E aí eu falei para os irmãos que eu tinha um projeto engavetado, falei do tema, do título e tal, do conteúdo. E um dos irmãos disse assim: pastor, o senhor tem noção de quantas pessoas estão deixando de ser abençoadas? De quantas pessoas estão deixando de ser edificadas e ajudadas por causa desse engavetamento desse livro, desse projeto? Coloque para frente, publique. Só não tem noção de quantas pessoas serão abençoadas. E aí, irmãos, eu me animei com aquela palavra. Aí quando cheguei em casa, resolvi escrever tudo de novo. E disse: eu só vou agora me levantar daqui quando eu terminar. E agora deu certo. E aí publicamos Esperança em Tempos de Sofrimento. Graças a Deus foi visto e aprovado pelo nosso STADEC, que é o nosso seminário, né? Passou pelo crivo do pastor Oziano, passou pelo crivo do Breno, né? Nosso pastor também deu uma olhada. E graças a Deus eles disseram sim. E aí nós publicamos pela editora STADEC. Como eu já disse, é um livro pequeno, como você pode ver. É um livro simples, mas é um assunto muito atual, irmãos. Eu sei que o sofrimento é coisa antiga, desde a queda do homem que a gente sofre. Mas eu tenho certeza absoluta de que nunca em toda a história da humanidade, talvez a gente nunca sofreu tanto como ultimamente. Ansiedade sempre existiu, depressão também sempre existiu, mas talvez como nunca antes nós temos visto tantas pessoas ansiosas e depressivas, e inclusive dentro das igrejas. E é por isso que eu acredito, até porque tenho visto pessoas que adquiriram este livro, depois mandando mensagens, destacando trechos do livro e mandando para mim, dizendo que estão sendo abençoadas e edificadas através desta leitura. Pastor, e do que o livro trata? Bom, eu falo sobre a origem do sofrimento, a realidade do sofrimento, falo como lidar com o sofrimento, porque por incrível que pareça, irmãos, há pessoas que não sabem lidar com a situação de crise, de sofrimento. Dentre as muitas coisas que eu escrevi aqui, eu destaco aqui uma frase: o sol que derrete a cera é o mesmo que endurece a argila. Eu vou repetir e explicar. O sol que derrete a cera é o mesmo que endurece a argila. Ou seja, o sofrimento ele vem para todos, mas a maneira como nós lidamos com ele vai determinar se seremos vitoriosos ou não, se aprenderemos alguma coisa ou não. Então todo mundo sofre, mas enquanto uns, diante do sofrimento, resolvem se aproximar de Deus, buscar mais a Deus, se entregar mais a Deus e tirar do sofrimento lições para a vida, tem outros que escolhem, porque é uma escolha, se enclausurar, se isolar, se entregar à depressão e à ansiedade, e por aí vai. Então, irmãos, o sofrimento vem para todos, mas a maneira como nós lidamos com ele vai ser determinante. Então eu falo sobre isso. Falo também sobre a dor do profeta Jeremias, porque esse livro é baseado justamente na experiência de sofrimento do profeta Jeremias, tendo como pano de fundo o livro de Lamentações. Aí eu falo do sofrimento do profeta e como ele lidou com a questão do sofrimento. Eu também falo aqui sobre como lidar com as lembranças traumáticas. E aí eu falo
quando chega nessa parte do livro, eu falo tanto sobre a perspectiva da psicologia, como também sobre a perspectiva da Bíblia, como lidar com lembranças traumáticas. Então, queridos, se você puder adquirir, após o culto, nós vamos estar lá fora para atender os irmãos, e aí você, se quiser e puder, vai poder adquirir o seu. Outro detalhe que também tem me deixado feliz é ver irmãos da igreja comprando para presentear amigos, presentear pessoas não crentes, presentear familiares não crentes. Porque a questão do sofrimento, o assunto ele é abrangente, o assunto do livro é abrangente, não é só para crente, porque todo mundo sofre, independente do seu credo religioso. Então todo mundo precisa de uma mensagem de esperança. Então você vai poder adquirir, se quiser, para você e para presentear alguém, tá certo? No finalzinho eu dou detalhe de como você pode adquirir e também o preço. Mas agora vamos ao que mais importa. Vamos à palavra do Senhor. Eu peço a você que mais uma vez abra a sua Bíblia do livro de Lamentações, no capítulo 3. Capítulo 3, a partir do versículo de número 19. Eu leio, a versão que eu uso, pastor Demétrio, é aquela da Thompson, que é edição contemporânea, que quase hoje ninguém tem mais, né? Quase ninguém tem mais essa versão. Tanto é verdade que a minha já parece um pergaminho. Eu já carrego essa Bíblia comigo, já tem mais de 25 anos. Já me ofereceram até dinheiro por ela, porque ela é cheia de anotações. Tem esboços no rodapé, notas homiléticas. E aí teve um pastor que me ofereceu uma quantia até boa por ela. Eu digo, não, pastor, ela tem valor, mas não tem preço. É diferente. Ela tem valor, mas não tem preço. O valor dela é inestimável, pelo menos para mim. Então, é a edição contemporânea, mas pode ser essa que também está sendo projetada. Mas eu vou ler na minha, porque tem aqui algumas palavras que jogam mais luz no texto. E na minha Bíblia está escrito assim: lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e da amargura. A minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Entretanto, disto me recordo e portanto tenho esperança. É que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Glória a Deus. Por causa desta palavra, quem é que pode levantar uma das mãos para os céus e dar glória a Deus? Deus seja louvado. O tema não poderia ser outro: esperança em tempos de sofrimento. Eu acredito que todos nós aqui concordamos quando eu digo que o sofrimento é uma das características desse mundo decaído, desde que o homem pecou, desde que o homem transgrediu e desobedeceu a Deus. A humanidade passou a sofrer, passou a arcar com todas as consequências decorrentes da queda. E o que me chama a atenção na Bíblia é que ela vai mostrar, ou ela mostra, que homens e mulheres de Deus, e diga-se de passagem, os mais piedosos, os mais íntimos homens e mulheres de Deus, sofreram.
nós levaríamos muito tempo aqui apresentando uma lista desses homens e dessas mulheres de Deus, que apesar da intimidade, que apesar da proximidade e da comunhão que tiveram com Deus, foram submetidos a processos dolorosos, enfrentaram sofrimento os mais diversos. A Bíblia não esconde isso. A Bíblia mostra que homens e mulheres de Deus também sofrem. Agora, o que me chama a atenção, e repito o que eu disse ainda há pouco, é que o que deve chamar, o que deve cativar a nossa atenção é a maneira como estes homens e mulheres de Deus enfrentaram esta situação. Como eles lidaram com a situação do sofrimento, como eles encararam as crises, como eles enfrentaram as adversidades. E para mim, talvez um dos exemplos mais emblemáticos no que tange a questão do enfrentamento do sofrimento é Jeremias. Jeremias, afinal de contas, é conhecido e chamado por muitos como o profeta chorão, porque dentre outras coisas ele também foi considerado um dos profetas que mais sofreu, um dos profetas que mais foi maltratado, um dos profetas que mais foi hostilizado. E o livro de Lamentações, dentre outras coisas, vai mostrar exatamente como Jeremias sofreu, sentiu na pele a dor de ver Jerusalém destruída, seus compatriotas mortos e outros levados para o cativeiro. Isso tudo mexeu profundamente com o profeta. Eu diria, em suma, que a vida de Jeremias, a vida do profeta Jeremias, foi marcada pelo sofrimento. Mas talvez o momento mais doloroso, o momento que mais lhe causou dores e aflições, foi justamente o momento, o dia em que Jerusalém foi invadida, saqueada, destruída e incendiada. Jeremias viu tudo, Jeremias assistiu tudo. Me permitam dizer-lhes que o livro de Lamentações, numa visão panorâmica, é o livro que revela a dor do profeta com relação ao que aconteceu com a nação judaica, com Jerusalém, como também é o livro que mostra a sua dor pessoal. Se você ler os capítulos 1 e 2, os capítulos 4 e 5, você vai perceber que Jeremias expressa a sua dor, que Jeremias expressa a sua angústia com relação a tudo o que aconteceu com a nação, com tudo o que aconteceu com Jerusalém. Mas se você ler o capítulo de número 3 com muita atenção, você vai perceber um outro aspecto que caracteriza este capítulo. É que enquanto os capítulos 1 e 2, 4 e 5 fala da dor do profeta em relação à nação, o capítulo 3 fala da sua dor pessoal. No capítulo 3, Jeremias, ele, digamos, expõe as suas entranhas, ele abre o coração, e ele faz o que eu vou chamar de desabafo. Mas não é um desabafo qualquer, é um desabafo profundo. Na verdade, se você prestar bem atenção nas palavras de Jeremias desse capítulo, nós podemos até dizer e concluir que ele estava caminhando para uma profunda depressão. Pastor, mas isso não é heresia? Não. Veja, por exemplo, o que ele diz no capítulo 3 e versículo 17. Capítulo 3 e versículo 17.
Na versão que está sendo projetada diz assim: e afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Na versão que uso está escrito assim: eu fui proibido de ter paz. Eu fui proibido de ter paz e esqueci o que é ser feliz. Eu fui privado ou fui proibido de ter paz e esqueci o que é ser feliz. Preste bem atenção no que ele está dizendo, irmão. É como se ele estivesse falando assim: olha, eu não lembro qual foi a última vez que eu sorri. Eu não lembro qual foi a última vez em que eu tive contentamento. Eu não lembro qual foi a última vez que eu tive paz. Aliás, eu fui proibido de ter paz, porque toda a vida do profeta foi marcada por sofrimentos profundos. Jogado no calabouço, jogado num poço de lama, perseguido pelo sacerdote, perseguido pelos falsos profetas, até proibido de ter família ele foi. Teve uma vida praticamente solitária. O que me chama a atenção em Jeremias, eu estava lendo isso hoje, um pouco da sua história, é que apesar de todo o sofrimento, ele foi fiel à missão que Deus lhe entregou. Ele não abriu mão daquilo que Deus lhe havia confiado. Mas aqui é de certa forma espantoso o que ele diz: eu fui proibido de ter paz, e eu já não sei mais o que é ser feliz. Jeremias está abrindo o coração, não esqueça disso. Ele está sendo sincero. Jeremias não mascara a dor. Jeremias não está mascarando o seu sofrimento. Bem que ele poderia, já que ele era profeta, dar uma de super-homem. Já que ele era profeta, ele poderia fingir que estava tudo bem. Mas eu aprendo com Jeremias, irmãos, que não há nada de errado em você assumir e dizer o que está passando, e dizer o que está sofrendo. Eu aprendo com Jeremias que, como ser humano que somos, independente do grau de espiritualidade, independente do grau da fé, do nível da fé, independente do grau da intimidade com Deus, todos nós estamos sujeitos ao sofrimento, e que não há nada demais você abrir a boca e dizer: eu estou sofrendo. Às vezes a gente tem a mania de querer esconder, principalmente, eu não sei se aqui os obreiros vão concordar, principalmente quando a gente tem uma posição de liderança. A gente, pelo menos eu tenho visto muito isso: não, eu não posso demonstrar fraqueza. Eu não posso dizer que estou sofrendo, porque o povo se espelha em mim. Eu sou uma referência para o povo, então eu não posso dizer que estou sofrendo. Pode sim. Ninguém é de ferro. Ninguém tem sangue de barata. Todos nós sofremos. Jeremias poderia ter escondido essa realidade. Interessante observar que ele começa o capítulo 3 se apresentando como testemunha ocular de tudo que havia acontecido em Jerusalém. O que havia acontecido em Jerusalém era o cumprimento das profecias que ele, Jeremias, havia apresentado, havia dado, havia profetizado ao povo. Certamente que você sabe que Jeremias, ele passa cerca de 40 anos pregando, cerca de 40 anos profetizando, avisando ao povo que deveria se converter, renovar a aliança com Deus. Ele passa cerca de 40 anos exercendo o seu ministério profético, sem que nenhuma pessoa sequer desse ouvidos ao que ele pregava, sem que ninguém abraçasse as suas profecias. Muito pelo contrário, por conta do conteúdo das suas profecias, ele foi maltratado, hostilizado, rejeitado e perseguido. Então ele começa o capítulo 3 dizendo: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Era como se ele quisesse dizer: eu estava lá,
Eu vi quando o exército de Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Eu vi quando os muros foram derrubados. Eu vi quando as portas foram arrancadas. Eu vi quando elas foram queimadas. Eu vi quando os meus amigos foram mortos. Eu vi quando os meus familiares foram arrastados. Eu vi quando os meus compatriotas foram levados para o cativeiro. Eu estava lá, eu vi tudo. E aí, a partir do versículo 2, ele começa a descrever como ele se sentia. Veja o versículo 2, por gentileza, coloca na tela. Deste mesmo capítulo, isso. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Versículo 3. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo o dia. Veja o 4. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos. Ele está descrevendo como ele se sente. Aqui é como se ele estivesse dizendo que Deus era quem estava provocando nele todo este sofrimento. Mas ele continua falando. Coloca o versículo 8. Eu selecionei alguns versículos para que você tenha noção da dor do profeta. Versículo 8. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Ou seja, ele não me escuta mais. Ele não me ouve mais. Não adianta eu orar, não adianta eu clamar, não adianta eu gritar, porque ele exclui a minha oração. Ele não está nem aí para a minha dor. Ele não está nem aí para o meu grito. É assim que ele está se sentindo. Veja, e esse para mim agora é o versículo mais chocante deste capítulo. Versículo 18. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Você está entendendo o que ele está dizendo aqui? São duas declarações chocantes, sendo que para mim a segunda é ainda mais chocante que a primeira. A primeira é quando ele diz: acabou a minha força. Acabou a minha força. Eu não tenho mais forças. Mas eu confesso que para mim, essa declaração é de certa forma aceitável do ponto de vista da nossa humanidade. Como assim, pastor? Quem aqui já não chegou nesse estágio, nesta fase, neste nível de abrir a boca e dizer que não tem mais ânimo para nada, para cantar, para orar, para ler a Bíblia? Quem aqui já não chegou nesse ponto de dizer: Deus, eu não tenho força para ir à igreja, eu não tenho força para ir à oração, eu não tenho força para pegar a harpa e cantar um hino, eu não tenho força mais para nada? Se eu perguntasse aqui quem já passou, quem já chegou nesse nível, eu tenho certeza que a maioria levantaria as mãos. Eu estou falando para alguém nesta noite que já esteve exatamente assim: acabou a minha força. Não, pastor, eu nunca passei por isso. Se prepare, porque você vai passar. Se prepare, porque você ainda vai passar. Não sei, pastor Demetrio, se o senhor já passou, já chegou um momento assim: Deus, imagine aí, tem dia que a gente só quer ficar sentado.
Se dependesse só de mim, eu ficava sentado no último banco, só ouvindo. Pastor, mas como assim se dependesse? O senhor é obrigado? Deus lhe obriga? Não, Ele não me obriga. Mas Ele me chamou e eu sou fiel ao meu chamado. Então eu me sinto, não é Ele que me obriga, mas eu me sinto na obrigação de cumprir. Mas tem dias que eu quero chegar numa igreja, ou nem sair de casa. Porque falta força, falta ânimo, falta entusiasmo, falta encorajamento. E eu repito, irmão, independe do nosso grau de espiritualidade, de fé. Quem ora passa por isso. Quem jejua passa por isso. Ou você já esqueceu do Elias? Elias havia acabado de chegar de um congresso onde o fogo desceu do céu. E aquela que eu estou usando aqui, apenas uma linguagem figurada. Ele chega de um congresso onde o fogo tinha caído e havia queimado profetas de Baal, havia consumido o holocausto, havia consumido a lenha, havia consumido a água e até as pedras. Depois disso está lá o Elias querendo morrer. O homem que fez fogo cair do céu estava querendo morrer. E você lembra do Jonas? Que também pediu para morrer. Então todos nós passamos por esse momento. Então eu repito, do ponto de vista da nossa humanidade, é até admissível que a gente chegue a esse momento, até aceitável de certa forma. Mas para mim, o que é inconcebível é a segunda declaração desse texto. É quando ele diz, por favor coloque lá novamente, capítulo 3, versículo 18. É quando ele diz que além da sua força ter acabado, a esperança que ele tinha em Deus também já não existia mais. Veja o texto. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Para mim, perder a esperança no Senhor é perder o chão. Perder a esperança no Senhor é perder o apoio, é perder o amparo. Perder a esperança no Senhor é perder a razão e o significado de continuar vivendo. Porque se eu perder a esperança no Senhor, eu vou acreditar em quê? Eu vou esperar em quê? Em quem eu vou me apoiar agora? Ouça o que eu vou lhe dizer. Você pode até chegar no nível de perder as forças. Você pode até chegar no nível de perder o ânimo. Mas pelo amor de Deus, nunca perca a esperança em Deus. Nunca deixe de acreditar que Deus ainda está no controle, que Deus ainda está no domínio, que Deus ainda está no trono. Só se você puder, diga para quem está do seu lado: perda tudo. Não, já perderam até um ânimo já. Perda tudo, mas não perda a esperança em Deus. Não perda a esperança em Deus. Não deixe de acreditar, porque se você deixar de acreditar nele, acabou, a vida acabou. Nós nos sustentamos nele, nos agarramos nele, nos ancoramos nele, nos sustentamos nele, sobrevivemos nele, caminhamos por causa dele, estamos de pé por causa dele, seremos vencedores por causa dele. Apesar dos pesares, Deus ainda está conosco. Glória a Deus. Aleluia. Deus ainda está no controle, irmãos. Eu não posso deixar
o sofrimento sufocaram a minha esperança em Deus. Estava vendo aqui o pastor Demétrio manifestando os seus sentimentos pelo nosso irmão que perdeu um parente, né? A mãezinha, né? Eu sei como é isso. Já não tenho mais o meu pai, já não tenho mais a minha mãe. E domingo agora foi a minha irmã. Minha irmã mais velha, que tinha 65 anos, faleceu agora. E o enterro foi domingo agora, e eu fiz o sepultamento. É uma dor que não acaba nunca, ela só adormece. Ela só adormece. E eu estava viajando quando eu recebi a notícia da morte dela, da minha irmã. Estava pregando num congresso. E o pastor da igreja que eu estava pregando disse: pastor Chaguinha, eu soube da morte dela no sábado, meio-dia. E ele disse: o senhor quer ir para casa? Eu dou um jeito de conseguir uma passagem para o senhor voltar. Eu disse: não, eu vou ficar e vou pregar. Pastor, mas isso não é insensibilidade, não é falta de sentimento? Não, irmão, é não. Não é não, porque eu chorei muito na hora que recebi a notícia. Eu desabei, os irmãos me seguraram. Imagina o trabalho que eu dei para ser segurado. Ainda bem que o irmão que me segurou era maior do que eu. Só assim era possível. Mas ele me deu a opção de vir embora. Eu digo: não, pastor, eu fico. Eu vou pregar. Aliás, desde que aconteceu, eu não parei de pregar. Por quê, pastor? Porque eu entendo. Você pode até não concordar comigo, pode até não aceitar na minha postura, a minha posição, o meu comportamento diante desse infortúnio. Mas eu entendo que é na presença e na casa do Senhor que eu fortaleço a minha alma, que eu fortaleço o meu coração. É na presença do Senhor que eu me renovo. Pastor, mas ele levou a sua irmã? Levou. Porque ele é que estava no controle. Deus não foi apanhado de surpresa. Aliás, ele nunca foi, jamais será apanhado de surpresa. Deus já tem um plano para tudo. Deus já tem um plano para tudo. Eu quero aqui em nome do Senhor e em tom profético dizer que as perdas que você teve ou está tendo nesses últimos dias não é para matar você, não é para fazer você sucumbir, não é para soterrar a tua fé, a tua esperança, não. É para te ensinar e te mostrar que é nestas horas que você precisa mostrar que realmente confia no Senhor, que você realmente acredita nele. E tem mais uma coisa: Deus está te ensinando a ser um cristão melhor. É por isso que eu disse no começo que você precisa tirar proveitos e benefícios do sofrimento. E um deles é quando nós aprendemos a ser cristãos melhores. Preste atenção nesta frase, anote esta frase, memorize esta frase, mas nunca mais esqueça do que eu vou lhe dizer. Os melhores homens e mulheres de Deus são forjados na fornalha da tribulação, na fornalha do sofrimento. Você nunca terá um testemunho para dar se não sofrer. Esses dias me ocorreu uma frase assim, de repente, na hora de uma mensagem que eu estava pregando. Os irmãos estranharam a princípio, mas depois eles entenderam. Quando eu disse que você nunca vai ver o céu aberto a menos que leve pedradas. Você nunca vai ver o céu aberto a menos que você leve pedradas. Aí os irmãos arregalaram os olhos. Eu percebi que os irmãos não entenderam. Então, a frase foi assim, veio na hora. Mas quando eu falei isso, eu já falei lembrando do que aconteceu com Estevão.
Estevão levou pedradas, mas enquanto era apedrejado, o que é que ele via? Enquanto ele era apedrejado, o que é que ele via? Os céus abertos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu aprendi uma outra frase, aleluia, que diz que é melhor você levar a pedrada e ver o céu aberto do que viver a vida toda com o céu fechado. Glória a Deus. Eu não sei se você entende isso, eu não sei se você compreende isso, mas Deus está te dando a oportunidade de crescer. Deus está te dando a oportunidade de se desenvolver na presença dEle. Deus está dando a você a oportunidade de ter experiências poderosas e profundas com Ele. Só quem entende isso, levante a sua mãozinha para o céu, abra a sua boca e glorifique a Deus. Você pode até perder a força, mas não deixa de acreditar que Deus está no controle. Mas veja bem, o que é que estava causando tudo isso em Jeremias? Além do que ele presenciou, além do que ele vivenciou, além do que ele viu, o que também estava provocando esse sofrimento eram as lembranças traumáticas, as lembranças de um passado de dor, as lembranças de um passado de sofrimento. Olhe bem para mim, as lembranças de um passado de dor e de sofrimento. Se não, vejamos, versículo 20. A minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Preste bem atenção. A minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Acredito que todos aqui vão concordar quando eu digo que por mais tempo que já tenha se passado dos momentos de dores, por mais tempo que tenha se passado dos momentos de aflições, de perdas e prejuízos que você teve, pode ter se passado 10, 15, 20 anos, todas as vezes que você se lembra do episódio que te fez chorar, todas as vezes que você se lembra do episódio que te causou decepção, todas as vezes que você lembra do episódio que te fez chorar, que te fez ficar angustiado, eu tenho certeza que todas as vezes que você se lembra de episódios de dor, você sente tristeza. De alguma maneira você sente um pouco de tristeza. Como eu disse ainda há pouco, a dor de quem perde um ente querido, ela não acaba. Minha mãe já morreu, já passou para a glória, já faz 20 anos. Meu pai também, meu pai foi primeiro. Um ano depois foi a minha mãe. Então já se vão 20 anos. Aí eu estou aqui sorrindo, estou aqui brincando, estou aqui descontraído. De repente eu lembro do sorriso da minha mãe, do cuidado dela comigo. Lembro do meu pai chegando do trabalho. Imediatamente o semblante cai. Porque a dor nunca acaba, ela só adormece. E ela vem à tona quando você volta ao passado e fica alimentando a memória com essas lembranças. Era o que estava acontecendo com Jeremias. Olha o que ele diz: a minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. O que estava, portanto, trazendo abatimento à alma e ao coração do profeta eram as lembranças de um passado de dor,
Eram as lembranças de um passado de derramamento de sangue. Eram as lembranças de um passado de destruição. Me permitam aqui, já estou indo para a reta final da mensagem, abrir um parênteses para dizer que eu tenho certeza que eu estou falando para alguém que precisa ouvir isso aqui. Aqui no templo ou em casa. Pessoas que até hoje sofrem, porque continuam alimentando a memória e o coração com lembranças do passado. Ainda não conseguiu se livrar, ainda não conseguiu se desvencilhar. Apagar talvez nunca você apague definitivamente, mas o que você não pode é conviver com essas lembranças no seu dia a dia. O que você não pode é carregar nas costas o peso das lembranças de um passado traumático. Eu sei, porque o Espírito Santo comunica ao meu coração, que eu estou falando para alguém que o coração ainda sangra, que eu estou falando para alguém cuja alma ainda está ferida, maltratada, magoada, machucada. E tudo isso porque você insiste em carregar a tiracolo as imagens de um passado de dor. Você insiste em carregar nos ombros, nas costas, o peso de um passado de sofrimento e de agonia. Irmãos, ao longo desses quase 40 anos de fé que tenho, já 37, 38 anos já pregando, não foram poucas as vezes em que passei por situações de sofrimento, assim como eu sei que vocês também passaram. Situações que, se eu me entregasse, situações que, se eu deixasse me levar por elas, talvez não estivesse mais aqui, talvez não fosse mais crente, talvez não fosse mais pregador. Uma delas aconteceu no meu ministério quando eu tinha 15 anos. Quando eu preguei pela primeira vez fora do estado do Ceará, eu tinha 15 anos quando eu preguei pela primeira vez fora do estado do Ceará. E eu não vou contar tudo porque é muito extenso, mas uma irmã chegou para mim na hora que eu estava me preparando para ir para o culto. Eu estava me preparando para ir para a igreja. A irmã chegou para mim e perguntou: irmão Chaguinha, quem é que vai pregar hoje? Eu disse: irmã, estão dizendo que sou eu. Ela apontou o dedão para a minha cara e disse: quem é tu para pregar? Tu prega alguma coisa? Quem foi o doido que te convidou para pregar? Tu prega nada. Eu poderia ter morrido ali mesmo. E não foi falta de vontade não. Eu quis morrer. Eu quis que Deus abrisse o chão. Mas Deus naquele mesmo instante confortou a minha alma dizendo: eu vou mostrar que te chamei. Eu vou mostrar que estou contigo. E naquela tarde era uma tarde de domingo. Jesus batizou com o Espírito Santo. Jesus curou, Jesus salvou. Resultado, depois de tudo, a irmã veio, me abraçou pedindo perdão e chorando. E desta vez sendo usada por Deus com uma palavra profética para mim, dizendo: enquanto você estava ali em pé, eu vi sobre a tua cabeça uma mão gigantesca. Eu vi ao teu redor um manto de fogo. Eu via saindo raios de fogo deste manto e tocava na cabeça dos irmãos. E Deus falou comigo e disse: diga para ele que eu vou levá-lo nos 4 cantos desta nação. Aleluia. Eu poderia conviver com esse trauma até hoje, irmãos. Eu lembro de cada detalhe, de cada palavra. Mas eu estou aqui, eu estou de pé, eu continuo pregando. Você está entendendo? Você precisa deixar para trás. Você precisa soltar. Você precisa largar e deixar para trás o que te feriu, o que te maltratou. Eu sei que não é tarefa fácil, mas se você decidir, você pode contar com o que Jeremias contou aqui. Eu não vou pregar, não vou detalhar, mas eu vou só te dizer o que foi que fez com que Jeremias virasse a chave. Eu vou te dizer o que foi que Jeremias decidiu.
e que mudou tudo a partir de então. Jeremias vai lembrar-se de 3 coisas que fez a esperança dele renascer. Primeiro, ele lembrou das misericórdias de Deus. Veja que no versículo 21 ele diz: entretanto disso eu me recordo, e portanto eu tenho esperança. Jerusalém foi invadida, mas eu tenho esperança. Jerusalém foi saqueada, queimada, meus amigos mortos, minha família morta, meus compatriotas mortos, mas eu ainda tenho esperança, porque apesar da dor, eu estou me lembrando que a misericórdia de Deus é a causa de eu também não ter sido morto, de eu não ter sido consumido. Olha que lembrança maravilhosa, irmão. Eu não sei se isso te comove, eu não sei se isso te toca, eu não sei se isso te faz ter vontade de glorificar a Deus, mas eu vou dizer a si mesmo: talvez alguém sinta vontade de dar uma aleluia, nem que seja pelo canto da boca. Você só está vivo, você só está de pé, porque a misericórdia de Deus é que tem te preservado, é a misericórdia de Deus que tem te sustentado. É isso que Jeremias está dizendo, aleluia. Eu resolvo virar a chave, e a partir de agora eu só vou lembrar de coisas boas. A partir de agora eu vou alimentar a minha alma, eu vou alimentar o meu coração somente com aquilo que pode me dar esperança. E a primeira coisa que me dá esperança é saber que eu só estou vivo porque a misericórdia de Deus tem me preservado. Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aí ele dá 3 características dessa misericórdia: ela não tem fim, ela é preservadora, ela não tem fim e ela se renova. A segunda coisa que eu destaco aqui, que fez a esperança do profeta renascer, foi a grandeza da fidelidade de Deus. Ainda no versículo de número 23, ele diz: novas são a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. É outro aspecto dos atributos de Deus que me faz ter esperança. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu vou dizer, é uma palavra tão conhecida, né? E talvez até tão banalizada por tanta gente, porque está nos para-choques de carro, está nos para-brisas e por aí vai. Mas só quem realmente conhece a Deus é que sabe as implicações e a profundeza desta palavra. Deus é fiel. Se Ele é fiel, acredite, vai acontecer. Se Ele é fiel, acredite, vai se cumprir. Se Ele é fiel, você vai chegar lá. Se Ele é fiel, então pode adorar, pode glorificar. Pode estar difícil como for, a situação está adversa, a situação, pastor, está muito complicada, eu não sei se vou conseguir. Vai, porque Deus é fiel. Isso aqui não é jargão de pregador, isso aqui não é bordão de pregador para arrancar da sua boca glória a Deus ou aleluia. O que eu estou falando, o que eu estou dizendo está aqui na palavra. Deus é fiel, e essa fidelidade é grande. Terceiro lugar, além de lembrar das misericórdias e da grandeza da fidelidade de Deus, ele lembra que o Senhor era a sua porção. Ele diz: o Senhor, no versículo de número 24, a minha porção é o Senhor. Em outras versões, a minha herança, ou o meu quinhão, é o Senhor. Jeremias lembrou que apesar de todas as perdas que teve, não levaram dele o seu Senhor.
não arrancaram dele o seu Senhor. Jeremias está dizendo: Deus é o que eu tenho de mais precioso, e isso ninguém arranca, e isso ninguém leva de mim. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, para terminar esta mensagem e a gente orar. Alegre o seu coração e a sua alma, glorifique ao Senhor, porque se você tiver perdido tudo, se tiverem arrancado tudo de você, mas não tiverem arrancado Deus, então você não perdeu nada. Deus é a tua herança, e isto é suficiente para não deixar a minha esperança morrer. Deus é a nossa herança. Eu sou rico porque a minha herança é o Senhor. Glória a Deus. Talvez aqui na terra eu nunca consiga conquistar os meus sonhos terrenos, os meus sonhos materiais, mas com toda e absoluta certeza, na eternidade eu já tenho uma herança. Meus pais morreram, coitados, e não deixaram nada de herança para os filhos, porque eles não tinham que deixar, mas o Senhor, o Senhor é a minha herança. Eu estou agarrado nele, eu estou abraçado nele, eu estou fundamentado nele, eu estou abrigado nele, eu estou refugiado nele. Eu quero convidar os irmãos a levantar uma das mãos, se for possível. Só se você ainda tem Deus como herança, só se você ainda tem esperança no Senhor, apesar da dor e do sofrimento. Aleluia. Apesar da dor e do sofrimento, há uma esperança no meu coração que diz: em breve você vai ver o seu pai, em breve você vai ver sua mãe, em breve você vai ver a sua irmã. Aleluia. Essa é a esperança que eu tenho no sofrimento, essa é a esperança que me diz: o teu Deus está no controle. E se você acredita nisso, aproveita que está com a mão levantada por 30 segundos, glorifica a Deus. Isso, adore. Adore. Enquanto você adora, Ele te renova. Enquanto você adora, Ele te renova. Aleluia. Não tem nada perdido, não tem nada perdido. Ainda há esperança para quem tem Deus como herança. Ainda há esperança para quem tem Deus como a sua porção. Ainda há esperança para quem serve a um Deus que é fiel. Ainda há esperança para quem serve um Deus que é misericordioso, cujas misericórdias tem nos preservado. Fica de pé. Oh, aleluia. Eu estou sentindo a presença dele aqui agora. Eu estou sentindo a glória dele aqui agora. Eu estou sentindo a graça dele aqui agora. De mim. Como eu sei que Deus não fala à toa, e eu disse aqui que estava falando para alguém que está carregando consigo o peso das lembranças traumáticas, das lembranças dolorosas. Eu disse que estava falando para alguém que carrega consigo uma ferida que foi aberta lá atrás e que ainda sangra e que ainda dói. E tudo porque você, infelizmente, ainda alimenta a lembrança, o coração e a alma. Você alimenta a memória, o coração e a alma com essas lembranças do passado. Quero lhe fazer uma proposta em nome de Jesus nesta noite.
Pegue esse fardo, pegue esse peso, pegue essas lembranças traumáticas que ainda te maltratam e joga nos pés de Jesus. Pastor, como é que eu faço? Eu quero fazer uma oração específica por você que quer fazer isso hoje. Irmão, Deus está falando com alguém. Essa palavra tem endereço certo. Eu não estou jogando palavras no vento. Eu estou falando com alguém que precisa ouvir isso. Pastor, até hoje eu sofro. Até hoje eu carrego comigo uma lembrança que me faz chorar, que me faz perder o sono, que me faz ter ansiedade, que ainda me maltrata bastante. Se você quiser se libertar disso, eu lhe faço um desafio. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Aleluia. Essas lembranças que você ainda carrega, elas são tão dolorosas. Pode chegar um pouco mais para frente. Essas lembranças que você carrega são tão dolorosas que até vontade de perder, de não viver, você já teve e tem. Aleluia. Oh, glória a Deus. É por isso que eu acredito na palavra, irmão. Ela nunca volta vazia. A palavra nunca volta vazia. Ela sempre faz o que apraz ao Senhor. E eu repito, Deus trouxe pessoas aqui para tratar a alma, para tratar o coração. Pode cantar, viu, irmão? Se quiser pode cantar. Vamos preparar aqui o terreno para uma manifestação generosa da graça de Deus. Vai orando, porque Deus vai tirar esse trauma, viu? Deus vai arrancar da tua memória, do teu coração, essa dor. Aleluia. Pastor, mas eu vou esquecer. Tem alguém fazendo aí, né? Que eu não concordo muito. A campanha de Manassés, né? Deus me fez esquecer. Aí tem um camarada que ora e a pessoa esquece instantaneamente do passado. Não, não é assim não. Eu não creio nisso. Eu não creio nisso. O que eu creio é que quando Deus me promete fazer esquecer do passado, não é necessariamente deletar da minha memória o que eu vivi. Deus está dizendo: eu vou arrancar as dores que tu sente. Tu vai lembrar, mas não vai sentir mais dor. Tu vai lembrar, mas não vai chorar mais. Tu vai lembrar, mas não vai sofrer mais. Deus hoje traz alívio para a tua alma. Deus hoje traz bálsamo para a tua... Meu Deus do céu. O Senhor vai trazer de volta para o teu coração a vontade de continuar vivendo. O que eu estou falando aqui é muito sério. O Senhor vai trazer de volta para o teu coração, para a tua alma, a vontade de continuar vivendo. Porque até hoje, todas as vezes que você lembra do que aconteceu, a vontade que você tem é de tirar a própria vida. A vontade que você tem é de tirar a própria vida. Você não tem mais prazer de viver, a verdade é essa. E é o que Deus está me dizendo. E eu não estou jogando o verde para colher maduro, porque eu não preciso disso. Eu quero que a irmã se aproxime aqui com ela, por favor. Aleluia. Eu não sei o que se passa com você, não sei como é o seu passado, mas eu vejo um coração sangrando ainda.
um coração sangrando, uma ferida muito profunda aberta, que traz angústia à tua alma, ao teu coração, e a vontade de sumir, de desaparecer. Quantas vezes você já não disse: Deus, se eu pudesse eu desaparecia? Não é verdade? Oh, glória a Deus. Se eu pudesse eu tirava da minha vida tudo e todos que me fizeram sofrer. Você passa em conflitos Escute esse hino. e já não